A santa paz de Deus, querida Irmandade e queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos colocar uma revelação de uma serva de Deus, nossa irmã Beatriz, aqui do Paraná mesmo. Serva de Deus me enviou uma revelação em que Deus deu para a serva de Deus. Irmãos, esta revelação dessa serva de Deus vem a coincidir com várias revelações, com vários relatos me enviados aqui para o canal. Às vezes o irmão ou a irmã me manda relato escrito, mas às vezes eles me mandam assim pequenas linhas, né? Vamos por aí umas 5, 6 linhas. Falou, irmão, eu tive uma parte hoje à noite assim, 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 e às vezes tem outro que manda um pouquinho mais, né? Um pouco mais linhas, né? Irmãos, e eu aguardo quando recebo várias revelações. Só que antes da nossa irmã Beatriz me enviar esta revelação, que eu vou colocar aí, irmão, eu tive uma parte quase semelhante à que a irmã Beatriz me enviou. Foi uma parte bem rápida, né? São coisas rápidas, porque eu mesmo praticamente não fico pensando muito nessas coisas, né? E geralmente diz que quando a pessoa tem essa parte, porque fica pensando muito nisso, aí o subconsciente, ali na hora do descanso, né, que a carne está descansando, acaba o subconsciente passando que nem um filme. Mas, irmão, eu mesmo não penso assim em final dos tempos, né, em sinais em que Deus dá. Eu tive uma parte assim, que eu estava em um local com a minha família e era uma rodovia que passava logo acima. E vinha vários caminhões do exército. E aqueles caminhões com um alto-falante, né? Aquele megafone, como tem aquela parte de anunciar, e falava bem alto: vocês entram tudo para dentro dessa casa. Seria o que? Um toque de recolher, uma ordem do governo, o exército na rua, colocando muitas pessoas em cativeiros. Eu me lembro em que nessa parte que eu tive, nós entrávamos numa casa em que a casa já não tinha mais morador, não eram nossas casas, em que nós, para se livrar, tínhamos que escalar o telhado e sair pelos fundos da casa para que aquele pessoal que estava encurralando, né, a população, nós ali, não pegasse. E era aquele corre-corre lá dentro, né? Enfim, até que nós acabava saindo pelos fundos daquele imóvel e fugindo, né? Eu achei estranho essa parte, porque foi uma coisa relâmpago, curta, né? Não foi uma coisa demorada. E a serva de Deus me enviou uma revelação e que está nítida essa revelação, né? Sinais de algo caindo, né? No caso dela, que alguém iria até a Lua, né? E cairia alguma coisa na Terra. Isso não necessariamente a Lua, mas algo, né? Como estava previsto para acabar. Como essas partes que a gente vê aí esses dias atrás, né? De um experimento, de um foguete que estava vagando no universo aí e a gente com medo de que caísse no Brasil, né? Houve um problema lá e caiu no oceano. Mas, irmão, essa parte que a Sena teve, eu classifico como uma revelação, né? Porque não estava especificado realmente, estava especificado em que os tempos difíceis estaria ali. Iria muita pessoa amedrontadas, correndo de um lado para o outro, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Os noticiários, aí a televisão noticiando o que estava por vir,
o que estava acontecendo e a serva de Deus teve essa parte. Vamos ouvir o que a serva de Deus nos conta, irmão. E vamos tirar cada um de nós aí. Creio que vai ter mais servas de Deus aí que tem também revelação, tem visão, tem coisas que Deus mostra para vocês. Vamos nos basear no que essa irmã ouviu da parte de Deus, teve essa revelação, melhor dizendo. Vamos lá? Estarei junto com vocês, tá bom? Vamos lá. Paz de Deus, irmão Paulo. Aqui é a esposa do irmão Luciano, é a irmã Beatriz. Irmão, eu estava orando e conversando com meu esposo. Eu senti da parte de Deus de contar um sonho, uma revelação que eu tive, irmão. Foi bem antes da pandemia, antes de tudo acontecer no mundo, né? Eu estava numa estrada muito larga e comprida. E essa estrada estava cheia de lama, barro quando molha fica lameado, um barro preto. E onde eu olhava naquele barro, tinha pegadas de pessoas. Pegadas. E daí, eu não andava em cima daquela lama, eu flutuava. Daí eu olhei para uma casa, e o senhor falou, entra naquela casa. Era uma casa assim, meia água, assim, bem simples. Daí eu entrei naquela peça da casa. Eu estava sozinha naquela peça daquela casa. A casa tinha 2 peças. Daí eu olhei, a porta tinha é como se fosse uma porta, só que não tinha porta. Eu olhei para outra peça, tinha uma multidão de gente, muita gente. E de todo tipo, de toda raça, de toda cor, olhando para um lugar, para um canto. E eu fiquei curiosa e me espichei para olhar o que eles estavam olhando tanto, vidrados. E era uma TV gigante. E estava passando uma notícia muito ruim, muito angustiante. E todo mundo estava muito vidrado ali. E estava muita aflição, estava muita angústia. Daí eu me retirei. Falei, eu não vou participar dessa angústia. Eu vou clamar meu Deus e ver o que o Senhor coloca no meu entendimento. Daí o anjo falou para mim, que eu senti que estava do meu lado alguém. Pega uma faca. Daí eu peguei uma faquinha de cozinha, de serrinha. Eu olhei para cima. Daí tinha um forro, esses forros de plástico branco. Ele falou para mim, agora você serra esse forro. Corta esse forro, esse cantinho aqui que você corta. Falei, mas por que, senhor? Não, corta. Vai, sobe e corta. Daí eu cortei, eu não precisei subir em nada, eu alcancei lá e cortei. Cortei um pedaço, daí tirei uma vegetação de lá, eram uns ramos bem verde de uma planta. E naqueles ramos assim, naqueles galhos verdes, tinham umas bolinhas verdes. Parecia uma semente. Daí o anjo falou para mim, aperta essa semente, essas bolinhas. Eu apertei e saiu água, muita água. Daí ele falou, agora toma essa água. Daí eu tomei aquela água. Daí eu falei, meu pai, mas tem muita folhagem aqui, muito verde. E o mundo tá faltando água. Tá faltando água, tem muita gente morrendo de sede. Daí eu senti dentro do meu coração de doar um pouco daquela planta. Peguei uma sacola de plástico branca e coloquei ali dentro. Uma sacola cheia, fiz um nó e fui na rua. A hora que eu fui naquela rua, aquela rua lá na Senta, eu avistei um carro branco, tipo uns 100 metros para frente. Ao mesmo tempo que eu pensei, que eu olhei, eu já estava do lado daquele carro. E eu abri a porta e o Senhor falou: esse é o carro que atende meus filhos, os meus filhos pobres, os necessitados, tanto espiritualmente como materialmente. Eu falei, então, o que eu tenho para doar? Eu tenho para doar água, que está dentro dessas folhagens aqui. Então, isso que eu vou deixar dentro do carro. Só que quando eu abri a porta, não tinha ninguém. O Senhor falou no meu coração de novo, na minha mente, Ele está atendendo a minha obra. E eu coloquei aquela sacola e saí. Eu falei, Senhor, é tão pouco o que eu estou doando. Queria doar mais, Senhor. Queria doar mais coisa. E o Senhor falou, tá bom. Daí, ao mesmo tempo,
Eu já estava afastada daquele carro. De repente eu olhei e o anjo foi até o carro, que eu entendi que era um anjo. Ele era muito grande, cabelos claros, um vestido branco até os pés. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. E eu olhei para aquele anjo e ele saiu com aquele carro. De repente ele voltou de novo. E daí tinha um pai de família muito necessitado. Era um senhor assim. E do lado daquele senhor tinha a mãezinha dele velhinha. E tinha a esposa e os filhos. E daí eu falei: Senhor, não tem água, Senhor, no mundo. Não tem comida. Quem é que vai cuidar desses pequenos, Senhor? E o anjo se aproximou desse pai de família e colocou a mão em cima dele, ficou atrás dele, cuidando daquele pai de família, daquela família, e eles desceram para a casa deles. E o Senhor falou para mim: não se preocupe, porque que eles estão cuidados, estou cuidando deles. Eu estou cuidando dos pequenos, dos necessitados. Daí eu falei: Senhor, vai acabar tudo isso que está aqui na terra, Senhor. Tem misericórdia. Daí eu olhei para cima e a lua tinha explodido, porque o ser humano tinha ido até a lua, explorar a lua. E a lua estava desmanchando os pedaços da lua. E não sei como, um pedaço daquela lua estava caindo na terra. E era isso que aquela TV estava falando para aquele povo, que aquele pedaço de lua ia destruir a terra. Quando ele caísse na terra, ia destruir toda a humanidade, ia se acabar o ser humano na terra. Tudo que existia na terra ia acabar. Daí eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor? O que eu faço? Eu vou correr para onde? E o Senhor falou assim: está escrito na minha palavra, quem estiver no campo, fique no campo. Quem estiver na cidade, fique na cidade. Quem estiver em cima do telhado, que permaneça lá. Eu falei: então, Senhor, eu vou permanecer aqui no meio dessa rua, olhando para cima, até meus últimos minutos de suspiro nessa vida. E daí o Senhor falou assim: tenha fé. E o anjo do meu lado falou: tenha fé. E eu tive fé. E daí eu comecei a pensar, eu estava em paz com a Irmandade, eu estava em paz com a minha família, com meus filhos, com meu esposo, com a minha mãezinha, com meu pai, com meus irmãos. Eu estava preparada para ir. Só que o Senhor falou de novo: tenha fé. E estava na contagem regressiva, aquele pedaço de lua estava caindo na terra. E ia se acabar tudo. E a aflição e os gritos e o choro e o lamento era muito grande. Eu falei: Senhor, me dê paz, Senhor. E o Senhor me deu uma paz muito grande. Só que quando aquele pedaço de lua atingiu a terra, ele virou em nada. Ele virou em pó. O Senhor guardou a humanidade daquilo. E eu louvei o nome do Senhor. E o Senhor falou para mim: agora cuida, ajuda a cuidar dos meus pequenos. Ore a Deus pelos pequenos. Falei: Senhor, cuida de nós nessa terra, Senhor. Agora vai vir a fome e a desolação. Tenha misericórdia, Senhor. E o Senhor me revelou que aquele folhagem que eu peguei no forro era minhas orações que eu tinha feito, muitas e muitas orações para guardar o povo de Deus, para guardar o ser humano na terra. Porque assim, a gente tem que olhar para a obra de Deus e ter fé, e olhar os pequenininhos, e olhar os humildes, e fazer o bem. Porque o Senhor guarda o ser humano na terra, de um jeito ou de outro. O Senhor guarda os pequenininhos. Glória a Deus, santo é o Senhor. E o Senhor me revelou que, mesmo para o ser humano falar que essa terra vai se acabar, só se acaba quando Ele quer que acabe. Deus seja louvado. Amém. É a revelação, né, irmãos? Santo Deus. Deus revelando os seus mistérios para nossa querida Irmandade. E você, irmã, irmão, já teve uma revelação igual a esta? Que vem mesmo nesse sentido? Que sempre, quando eu falo aqui, é um quebra-cabeça. Quando um servo de Deus, às vezes um irmão que não conhece o outro, aqui no canal, né? Os inscritos envia uma revelação, aí o outro envia outra. Quando eu vou ler, vou ouvir, é a mesma coisa. Teve da nossa irmã
das duas luas, né? Que a primeira estava triste, chorosa, e a outra era mais chorosa ainda. Foi as duas fases, 2 anos, irmãos. 2020 e 2021. Vê quanta gente morreu, quantas famílias aí choraram, né? No ano 2020 e 2021, né? Ainda não acabou o ano, mas pelo que a gente está vendo aí, irmãos, estamos sabendo aí de irmãos que falecem todo dia, pessoas conhecidas, parentes, amigos, né? Que a gente achava que tinha uma vida enorme pela frente, está indo embora, né? Então, irmãos, aqui no canal sempre tem um espaço para nossa querida Irmandade, esses que gostam de contar revelações, testemunhos. Pode enviar, irmão, pode enviar, que nós postaremos aqui no canal. É muito gratificante ouvir, e a nossa querida Irmandade aí está sempre ligado nas coisas de Deus, tá bom? Peço a todos, vamos findar o vídeo com a santa paz de Deus. Peço a todos que aqueles novos que estão chegando agora no canal, se inscreva e acione o sininho em todos os vídeos, irmãos, para receber todos os vídeos em que nós postar aqui. O YouTube não está avisando mais, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Saúde seus familiares com a santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.